1 Reis 16. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, o filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Portanto, te exaltei do pó, e fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel. E tens andado no caminho de Jeroboão, e feito o meu povo Israel pecar para me provocar a ira com os seus pecados. Eis que removerei a posteridade de Baasa, e a posteridade da sua casa, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer nos campos, as aves do céu comerão. Ora, o restante dos atos de Baasa, e o que ele fez, e o seu poder, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim, Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, o seu filho, reinou em seu lugar. E também, pela mão do profeta Jeú, o filho de Hanani, veio a palavra do Senhor contra Baasa e contra a sua casa, justamente por todo o mal que ele fez à vista do Senhor, ao provocá-lo a ira com a obra das suas mãos, ao ser semelhante à casa de Jeroboão, e porque ele o matou. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, o filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza, 2 anos. E conspirou contra ele o seu servo Zinri, capitão da metade das suas carruagens, e ele estava em Tirza, embriagando-se na casa de Arsa, o mordomo da sua casa em Tirza. E entrou Zinri e o feriu, e o matou, no 27º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, quando ele começou a reinar, tão logo se assentou no trono, ele matou toda a casa de Baasa. Não lhe deixou nenhum que mija contra a parede, nem da sua parentela, nem dos seus amigos. Assim, Zinri destruiu toda a casa de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, a qual ele falou contra Baasa por intermédio de Jeú, o profeta. Por todos os pecados de Baasa, e os pecados de Elá e o seu filho, pelos quais eles pecaram, e pelos quais ele fez Israel pecar, ao provocar o Senhor Deus de Israel a ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Elá e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? No 27º ano de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, a qual pertencia aos filisteus. E o povo que estava acampado, ouviu dizer: Zinri conspirou e também matou o rei, porquanto todo Israel fez de Onri o capitão do exército, rei de Israel. Rei sobre Israel naquele dia, no acampamento. E Onri subiu de Gibeton e todo o Israel com ele, e cercaram Tirza. E sucedeu, quando Zinri viu que a cidade estava tomada, que ele adentrou ao palácio da casa do rei, e queimou a casa do rei em cima dele com fogo, e morreu, por causa dos pecados que cometera ao fazer o mal à vista do Senhor, ao andar no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometeu, ao fazer Israel pecar. Ora, o restante dos atos de Zinri e a traição que ele cometeu não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Depois, o povo de Israel foi dividido em 2 partes. Metade do povo seguiu Tibni, o filho de Ginate, para fazê-lo rei, e metade seguiu Onri. Todavia, o povo que seguiu Onri prevaleceu contra o povo que seguiu Tibni, o filho de Ginate. Assim, Tibni morreu e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel 20 anos. 6 anos reinou ele em Tirza. E ele comprou de Semer, o outeiro de Samaria, por 2 talentos de prata, e edificou no outeiro, e chamou o nome da cidade, a qual ele edificou, Samaria, segundo o nome de Semer,
proprietário do outeiro. Onre, porém, operou o mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos os que estiveram antes dele, porquanto ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no seu pecado, com o qual fez Israel pecar, para provocar o Senhor Deus de Israel a ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de honra, os quais ele fez, e o seu poder que ele mostrou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim, Onre dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, o seu filho, reinou em seu lugar. E no 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, o filho de Onre, começou a reinar sobre Israel. E Acabe, o filho de Onre, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E Acabe, o filho de Onre, fez mal à vista do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que ele tomou por esposa Jezabel, a filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal, e o adorou. E ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, a qual havia edificado em Samaria. E Acabe fez um bosque, e Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele, para provocar o Senhor Deus de Israel a ira. Nos seus dias, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Ele lançou a sua fundação em Abirom, o seu primogênito, e colocou os seus portões em seu filho mais moço, Segube, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Josué, o filho de Nun. 1 Reis 17. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim, ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele, dizendo: Levanta-te, vai-te a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos. E ele a chamou e disse: Retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-la, ele a chamou e disse: Traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: Vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica, e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz tu como disseste. Porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo. E depois faz para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica da farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. E a barrica de farinha não se consumia, tampouco do cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. E sucedeu depois dessas coisas, que o filho da mulher da senhora da casa caiu enfermo, e a sua enfermidade era muito grave, até que nele não restou mais fôlego.
E ela disse a Elias: O que tenho que fazer contigo, ó tu homem de Deus? Vieste até mim para chamar à lembrança o meu pecado e para matar o meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ela o retirou do seu seio e o fez subir para um sótão, onde ele habitava, e o deitou sobre a sua própria cama. E ele clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, tu trouxeste também o mal sobre a viúva com quem me hospedo ao matares o seu filho. E ele acendeu-se sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma dessa criança retorne novamente a ela. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. E Elias tomou a criança e a fez descer da câmara para dentro da casa, e a entregou à sua mãe. E Elias disse: Vê que o teu filho vive. E a mulher disse a Elias: Agora, por isto, eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso 1 Reis 18. E sucedeu, depois de muitos dias, que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e houve uma fome extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o qual era o governador da sua casa. Ora, Obadias temia muitíssimo ao Senhor, porque foi assim quando Jezabel extirpou os profetas do Senhor, que Obadias tomou 100 de profetas e ocultou-lhes em 2 grupos de 50 em uma caverna e os alimentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: Adentra a terra e a todas as fontes de água e a todos os ribeiros. Porventura podemos achar erva para salvar a vida dos cavalos e das mulas, para que não percamos todos os animais. Assim, eles dividiram a terra entre si para atravessá-la. Acabe seguiu por um caminho sozinho, e Obadias seguiu por outro caminho sozinho. E enquanto Obadias estava no caminho, eis que Elias o encontrou, e ele o reconheceu. Prostrou-se sobre a sua face e disse: És tu aquele meu senhor Elias? E ele respondeu: Sou eu. Vai e conta ao teu senhor. Eis que Elias está aqui. E ele disse: No que tenho eu pecado para que tu queiras entregar o teu servo na mão de Acabe para me matar? Como vive o Senhor teu Deus, não há nação ou reino para onde o meu senhor não tenha me enviado a te procurar. E dizendo eles: Aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam encontrado. E agora tu dizes: Vai e conte ao teu senhor. Eis que Elias está aqui. E sucederá tão logo eu parto de ti, que o Espírito do Senhor te carregará para onde eu não sei. E assim, quando eu vier e contar a Acabe, e ele não conseguir te encontrar, me matará. Mas eu, o teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. Não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor? Como eu ocultei 100 de homens dos profetas do Senhor em 2 grupos de 50 em uma caverna e os alimentei com pão e água? E agora dizes: Vai e conta ao teu senhor. Eis que Elias está aqui, e ele me matará. E Elias disse: Como vive o Senhor dos exércitos, diante de quem eu me ponho de pé, certamente me mostrarei a ele hoje. Assim, Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe contou. E Acabe foi se encontrar com Elias. E sucedeu, quando viu Elias, que Acabe disse a ele: És tu aquele que perturba Israel? E ele disse: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, ao abandonardes os mandamentos do Senhor e teres seguido a Baalim. Agora, portanto, mandai reunir a mim todo o Israel no monte Carmelo, e dos profetas de Baal 450, e dos profetas dos bosques 400, os quais comem à mesa de Jezabel. Assim, Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: Por quanto tempo vos cocheareis entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se o é Baal, então segui-o.
E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Então disse Elias ao povo: somente eu permaneço um profeta do Senhor. Porém os profetas de Baal são 450 homens. Que nos deem, portanto, 2 novilhos, e que escolham um novilho para si, e o cortem em pedaços, e o disponham sobre a lenha, e não coloquem fogo por baixo. E eu prepararei o outro novilho, e o disporei sobre lenha, e não colocarei fogo por baixo. E clamai vós o nome dos vossos deuses, e eu clamarei o nome do Senhor, o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu e disse: está bem falado. E Elias disse aos profetas de Baal: escolhei um novilho para vós, e preparai o primeiro, porquanto vós sois muitos, e clamai o nome dos vossos deuses, porém não coloquem fogo por baixo. E eles tomaram o novilho que lhes fora dado, e o prepararam, e clamaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, ouve-nos. Todavia não houve voz, nem ninguém que respondesse. E saltavam sobre o altar que fora feito, e sucedeu ao meio-dia que Elias zombou deles e disse: gritai alto, porque ele é um Deus. Ou está conversando, ou ele está meditando, ou está em uma viagem, ou porventura dorme, e deve ser despertado. E eles gritaram alto e se cortaram segundo o seu costume com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. E sucedeu quando era passado o meio-dia. Eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz, nem ninguém que para responder, tampouco alguém que se importasse. E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor, e que estava quebrado. Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha, e disse: enchei 4 barricas de água, e derramai-a em cima do sacrifício queimado, e sobre a lenha. E ele disse: fazei-o pela segunda vez. E eles o fizeram pela segunda vez. E ele disse: fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu, na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias o profeta aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre as suas faces e disseram: O Senhor, Ele é o Deus, o Senhor, Ele é o Deus. E Elias lhes disse: Tomai os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. E eles os pegaram, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. E Elias disse a Acabe: Levanta-te, come e bebe, porque há som de abundante chuva. Assim, Acabe subiu para comer e beber. E Elias subiu até o cume do Carmelo, e se lançou sobre a terra, e pôs a face entre os joelhos, e disse ao seu servo: Sobe agora, olha em direção ao mar. E ele subiu e olhou e disse: Não há nada. E ele disse: Vai novamente 7 vezes. E sucedeu na 7ª vez que ele disse: Eis que lá se levante
uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão de homem. E ele disse: sobe e dize a Acabe: prepara a tua carruagem e desce, para que a chuva não te pare. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro com nuvens e ventos, e houve uma grande chuva, e Acabe montou e foi até Jezreel. E a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele cingiu seus lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. 1 Reis 19. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e lhe disse: assim me façam os deuses, e outro tanto se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele ouviu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida. E chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, e pediu por si para que pudesse morrer, e disse: basta, agora, ó Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, e o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu, restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com o seu manto e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna, e eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu, restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria, e Jeú, o filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, e Eliseu, o filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E sucederá que aquele que escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda a boca que não o beijou. Assim, ele partiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse-lhe: volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti? E ele retornou novamente e tomou uma junta de bois e a matou, e ferveu a sua carne,
com os instrumentos dos bois e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias e ministrou a ele. E Ben-Hadad, o rei da Síria, reuniu todo o seu exército, e havia 32 reis com ele, e cavalos e carruagens, e ele subiu e sitiou Samaria, e guerreou contra ela, e ele enviou mensageiros a Acabe, rei de Israel, para dentro da cidade, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas esposas também, e os melhores dos teus filhos são meus. E o rei de Israel respondeu e disse: Ó rei, meu senhor, de acordo com o teu dizer, eu sou teu, e tudo o que eu tenho. E os mensageiros retornaram e disseram: Assim falou Ben-Hadad, dizendo: Embora eu tenha mandado a ti, dizendo: Tu me entregarás a tua prata e o teu ouro, as tuas esposas e os teus filhos. Mesmo assim enviarei os meus servos a ti amanhã por volta desta hora, e eles procurarão na tua casa e nas casas dos teus servos. E será que tudo o que for agradável aos teus olhos, eles porão em suas mãos, e retirarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notem, rogo-vos, e vede que, como este homem procura o mal, porque enviou-me pelas minhas esposas e meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e eu não lhes neguei. E todos os anciãos e todo o povo disseram a ele: Não atentes a ele, tampouco consintas, porquanto disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao meu senhor, o rei, tudo o que mandaste ao teu servo na primeira vez, falo-ei. Mas isto não posso fazer. E os mensageiros partiram. E lhe trouxeram novamente palavra. E Ben-Hadad mandou dizer a ele: Os deuses assim me façam, e ainda mais, se o pó de Samaria em punhados for suficiente para todo o povo que me segue. E o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe que aquele que se cinge das armas não se glorie como aquele que se solta. E sucedeu, quando Ben-Hadad ouviu esta mensagem, enquanto ele e o rei estavam bebendo nos pavilhões, disse aos seus servos: Ponde-vos em formação. E eles se puseram em formação contra a cidade. E eis que veio ali um profeta até Acabe, rei de Israel, dizendo: Assim diz o Senhor: Tens tu visto toda esta grande multidão? Eis que a entregarei à tua mão neste dia, e tu saberás que eu sou o Senhor. E Acabe disse: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor: Justamente pelos moços dos príncipes das províncias. Então ele disse: Quem ordenará a batalha? E ele respondeu: Tu. Então ele enumerou os moços dos príncipes das províncias, e eles eram 232, e depois deles ele enumerou todo o povo, todos os filhos de Israel, sendo 7.000. E eles saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, no entanto, estava se embriagando nos pavilhões, ele e os reis, os 32 reis que o ajudaram. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad mandou verificar. E eles lhe contaram, dizendo: Há homens vindo de Samaria. E ele disse: Se eles saíram em paz, trazei-nos vivos. Ou se saíram em guerra, trazei-nos vivos. Assim, estes jovens dos príncipes das províncias saíram da cidade, e o exército que os seguia. E eles mataram cada qual o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. E Ben-Hadad, o rei da Síria, escapou em cima de um cavalo com os cavaleiros. E o rei de Israel saiu e feriu os cavalos e carruagens e matou os sírios com um grande massacre. E o profeta veio até o rei de Israel e disse a ele: Vai, fortalece-te e atenta, e vê o que fazes, pois ao retorno do ano o rei da Síria subirá contra ti. E os servos do rei da Síria disseram a ele: Os seus deuses são deuses dos outeiros, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas lutemos contra eles na planície.
e seguramente seremos mais fortes do que eles. E faze isto, retirai os reis, cada qual do seu lugar, e põe capitães no lugar deles. E enumera para ti um exército, semelhante ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carruagem por carruagem, e lutaremos contra eles na planície. E seguramente seremos mais fortes do que eles. E ele deu ouvidos à sua voz, e assim o fez. E sucedeu ao retorno do ano que Ben-Hadad enumerou os sírios, e subiu até Afec, para lutar contra Israel. E os filhos de Israel foram enumerados, e estavam todos presentes. E foram contra eles os filhos de Israel. E foram contra eles. E os filhos de Israel se acamparam diante deles como 2 pequenos rebanhos de cabritos. Mas os sírios enchiam a terra. E veio ali um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor: Como os sírios desceram, o Senhor é Deus dos outeiros, mas não é Deus dos vales, como os sírios disseram. O Senhor é Deus dos outeiros, mas não é Deus dos vales. Por isso, entreguei toda esta grande multidão na tua mão, e saberás que eu sou o Senhor. E eles acamparam um diante do outro por 7 dias. E assim foi, que no 7º dia da batalha foi travada. A batalha foi travada. E os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens de pé em um dia. O restante, porém, fugiu para Afec, para dentro da cidade, e ali uma muralha caiu sobre 27.000 dos homens que restaram. E Ben-Hadad fugiu e entrou na cidade, dentro de uma câmara interna. E os seus servos disseram a ele: Eis que agora ouvimos que os reis da casa de Israel são reis misericordiosos. Rogo-te que ponhamos panos de saco sobre os nossos lombos e cordas sobre as nossas cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Porventura ele salve a tua vida. Assim, eles cingiram os lombos de panos de saco, e puseram cordas sobre as suas cabeças, e vieram até o rei de Israel e disseram: O teu servo Ben-Hadad diz: Suplico-te que me deixes viver. E ele disse: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Ora, os homens observaram diligentemente se qualquer coisa viria da parte dele, e rapidamente a apreendiam. E disseram: O teu irmão Ben-Hadad. Então ele disse: Ide e trazei-mo. Então Ben-Hadad veio até ele e fez com que ele subisse na carruagem. E Ben-Hadad lhe disse: As cidades que o meu pai tomou do teu pai, restituí-las-ei, e farás ruas para ti em Damasco, como o meu pai fez em Samaria. Então disse Acabe: Despedir-te-ei com este pacto. Assim, ele fez um pacto com ele e o despediu. E um certo homem dos filhos dos profetas disse ao seu próximo: Pela palavra do Senhor, fere-me, rogo-te. E o homem se recusou a feri-lo. Então ele disse ao homem: Como não obedeceste à voz do Senhor, eis que tão logo partires, um leão te matará. E assim que ele partiu, um leão o encontrou e o matou. Depois ele encontrou um outro homem e lhe disse: Fere-me, rogo-te. E o homem o feriu, de modo que ao ferir-lhe, ele o machucou. Assim o profeta partiu e esperou o rei junto ao caminho, e disfarçou-se com cinzas sobre a face. E quando o rei por ali passava, ele gritou ao rei e disse: O teu servo saiu para o meio da batalha. E eis que um homem se virou para o lado e me trouxe um homem e disse: Cuida deste homem. Se de algum modo ele vier a faltar, a tua vida será pela vida dele. Ou, de outro modo, pagarás 1 talento de prata. E enquanto o teu servo esteve ocupado aqui e acolá, ele se foi. E o rei de Israel disse a ele: Assim há de ser o teu juízo, tu mesmo o decidiste. E ele se apressou e removeu as cinzas da face, e o rei de Israel reconheceu que ele era dos profetas. E ele lhe disse: Assim diz o Senhor, porque deixaste escapar da tua mão um homem ao qual indiquei para a total destruição. Por isso a tua vida irá pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. E o rei de Israel foi para sua casa revoltado e aborrecido, e veio até Samaria.
1 Reis 21. E sucedeu, depois dessas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto da minha casa, e te darei por ela uma vinha melhor. Ou, se te parecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. E Nabote disse a Acabe: O Senhor me proíba de te dar a herança dos meus pais. E Acabe chegou à sua casa revoltado e aborrecido por causa da palavra de Nabote, o jezreelita. A palavra que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, porquanto ele tinha dito: Não te darei a herança dos meus pais. E ele se deitou na sua cama e virou a sua face, e não quis comer pão algum. Todavia, Jezabel, a sua esposa, veio até ele e lhe disse: Por que o teu espírito está tão triste a ponto de não comeres mais pão algum? E ele lhe disse: Porque eu falei com Nabote, o jezreelita, e disse a ele: Dá-me a tua vinha em troca de dinheiro, ou ainda, se te aprouver, eu te darei uma outra vinha por ela. E ele respondeu: Não te darei a minha vinha. E Jezabel, a sua esposa, disse a ele: Tu governas agora o reino de Israel? Levanta-te e come pão, e deixa o teu coração ficar contente. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Assim, ela escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o selo dele, e enviou as cartas para os anciãos e para os nobres que estavam na sua cidade, habitando com Nabote. E ela escreveu nas cartas, dizendo: Proclamai um jejum, e ponde Nabote no alto, no meio do povo, e ponde 2 homens, filhos de Belial, diante dele, para dar testemunho contra ele, dizendo: Tu blasfemaste contra Deus e contra o rei. E depois carregai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. E os homens da sua cidade, a saber, os anciãos e os nobres que eram habitantes da sua cidade, fizeram segundo Jezabel lhes mandou, e segundo estava escrito nas cartas que ela lhes havia enviado. E proclamaram um jejum, e puseram Nabote no alto no meio do povo. E ali chegaram 2 homens, filhos de Belial, e se assentaram diante dele. E os homens de Belial testemunharam contra ele, justamente contra Nabote, na presença do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Eles então carregaram-no para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, de modo que ele morreu. Então eles mandaram dizer a Jezabel: Nabote está apedrejado e está morto. E sucedeu, quando Jezabel ouviu que Nabote fora apedrejado e estava morto, que Jezabel disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, o qual ele se recusou a te dar em troca de dinheiro, porque Nabote não está vivo, mas morto. E sucedeu, quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, que Acabe se levantou para descer até a vinha de Nabote, o jezreelita, para dela tomar posse. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para te entrares com Acabe, o rei de Israel, o qual está em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse. E tu lhe falarás, dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e também tomaste posse? E tu falarás a ele, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu próprio sangue. E Acabe disse a Elias: Encontraste-me, ó meu inimigo? E ele respondeu: Eu te encontrei, porque tu te vendeste para executar o mal à vista do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e retirarei a tua posteridade, e cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede, e aquele que está escravo e livre em Israel, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aías, pela provocação com a qual tu tens me provocado a ira, e feito Israel pecar. E de Jezabel também falou o Senhor, dizendo: Os cães devorarão Jezabel junto à muralha de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe da cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão. Não houve, porém, ninguém semelhante a Acabe, que se vendeu para executar impiedade à vista do Senhor,
a quem Jezabel, a sua esposa, o incitava. E ele agiu muito abominavelmente ao seguir ídolos, segundo todas as coisas que fizeram os amorreus, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E sucedeu, quando Acabe ouviu aquelas palavras, que ele rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre a sua carne, e jejuou e se deitou em panos de saco. E seguiu brandamente. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: Vês tu como Acabe se humilha diante de mim? Como ele se humilha diante de mim, não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos trarei o mal sobre a sua casa. Amém.